Fala, pessoal. Bom, quem me conhece sabe que eu sou meio doido, né? Eu gosto desses assuntos assim que a maioria das pessoas não gosta. E eu já li todos os programas de governo e decidi agora, como a gente está próximo da eleição, vim falar alguns pontos do programa de governo do PT. Esse vídeo provavelmente vai ficar bem longo, por isso eu estou falando até mais um pouquinho acelerado, porque é um vídeo que poucas pessoas vão ver inteiro, mas assim, é mais para eu sentir que eu fiz a minha parte, que eu falei para vocês sobre o programa de governo do PT, para vocês verem que não é só uma questão assim ideológica que está me fazendo ter certeza que o PT vai destruir o país, mas ele também tem a manha de escrever isso no plano de governo. Vou falar alguns pontos. Vamos lá. Reforma tributária orientada pelos princípios da progressividade. Isso faz parte do Manifesto Comunista. Faz parte da teoria comunista, progressividade de tributos, para tirar cada vez mais dinheiro das pessoas, para evitar que as pessoas apostem ou trabalhem no capitalismo. O PT é contra o capitalismo. O PT é contra o capitalismo. Mas você vai falar assim, mas Rafa, eles fizeram os ricos ganhar cada vez mais dinheiro, e o caramba, eles são safados, eles não são contra, não. Não, eles gostam muito de dinheiro, mas são totalmente contra o capitalismo, totalmente contra valorizar a iniciativa privada. É tudo voltado para o público, tudo voltado para o público, tudo voltado para o Estado, tudo voltado para o partido, tudo voltado para o governo, para o poder, para eles. Tá? Quem vive do seu trabalho e recebe até 5 salários mínimos, por exemplo, ficará isento do pagamento do imposto de renda. A mesma proposta do Bolsonaro. E o Bolsonaro faz mais. O Bolsonaro vai diminuir a alíquota, que hoje parece que de 22,5% para determinado ponto e 27,5% no máximo para quem ganha mais, vai diminuir para 20%. Com isso, depois vocês estudem uma coisa chamada curva de Laffer, que fala que você pode diminuir a tributação e aumentar a arrecadação, porque as pessoas passam a ganhar mais, e com isso o governo ganha mais. Nem sempre você aumentando a arrecadação, você ganha mais. Não esqueçam disso, nem sempre aumentando o percentual cobrado no tributo, o governo ganha mais. Você pode diminuir e ter um resultado melhor. Veja o que o governo Trump está fazendo nos Estados Unidos, reduzindo a tributação de empresas e pessoa física. Aí vai falar, Rafa, mas ele aumentou o déficit fiscal. Ele realmente aumentou porque aumentou o investimento no setor privado e agora diminuiu a tributação e vai ganhar mais a médio prazo. Aguardem, vocês vão ver. Reforma do Estado, desprivatizando e combatendo privilégios patrimonialistas ainda presentes em todos os poderes e instituições públicas e na forma do sistema de justiça. Cara, os caras ficaram anos lá. Foram 4 mandatos. Eles não fizeram nada disso. Nada disso. Por que agora eles vão fazer? Agora que eles entrarão sem nenhuma força no Congresso Nacional. O PT provavelmente vai ser o maior partido. Mas vai representar isso aqui. Vai ter pouquíssimos candidatos. Pouquíssimos parlamentares apoiando o PT. A Haddad vai ter uma dificuldade tremenda de governar. Alguns falam que o Bolsonaro vai ter dificuldade de governar. Pois bem, Bolsonaro já tinha 120 parlamentares fechados com ele. Agora, a bancada do agronegócio fechou com ele. O Bolsonaro já tem um número de deputados federais que nunca nenhum presidente teve, agora da história democrática. Vamos lá. Será necessário um novo processo constituinte. Vocês falaram sobre o Mourão, né? O Mourão falou que sobre um modelo de uma nova Constituição, que não precisaria necessariamente fazer pelo Congresso Nacional, porque na cabeça do Mourão, e na minha também, o modelo ideal de Constituição é a Constituição como a Constituição americana. É uma Constituição que dá diretrizes, parâmetros. E o que o Mourão falou, e eu concordo, é que a nossa Constituição tem muitas leis ordinárias, que não precisavam estar na Constituição. Por isso, existe um Supremo Tribunal Federal extremamente inchado, cheio de processos que ele não consegue julgar. Um monte de gente acaba prescrevendo o prazo para se punir algumas pessoas, porque o STF fica cheio de processos. Aí o Bolsonaro, aí você fala, não, o cara quer mexer na Constituição, não pode. Aí vem o Bolsonaro e fala, o que houve? Está com muitos, milhares e milhares de processos, tem mais de 10 mil processos por cada ministro do Supremo, então vamos aumentar o número de ministros do Supremo. Já vai, está querendo aparelhar o Supremo. Então se decide, cara, alguma coisa a gente tem que fazer. Mas vocês falaram do Mourão, o Haddad, o PT, querem fazer uma nova Constituinte, o que vai, de novo, parar o Brasil de novo. Vocês sabem como é que é a Assembleia Constituinte, né? O governo Haddad
participará logo após a posse de elaboração de um amplo roteiro de debate sobre os grandes temas nacionais e sobre o formato da Constituinte. Repito, vai parar o Brasil. Vai parar para discutir. É o mesmo problema que eu já falei que a Marina vai dar. Vai parar o Brasil. Nós precisamos de ação. Nós precisamos começar o desenvolvimento agora. Aliás, assim que o Bolsonaro for eleito, o mercado já vai começar a ficar muito mais animado. Aliás, não só o mercado, eu mesmo, você também. Nós vamos começar com uma expectativa muito maior, com uma esperança muito maior. O Haddad eleito vai acabar com o Brasil e ainda vai convocar um roteiro de debates sobre os grandes temas nacionais para fazer um novo formato da Constituinte. Parou o Brasil, acabou, ferrou. Acreditem no que eu estou falando. Isso está escrito no plano de governo. Continuando. Plano Nacional de Redução de Homicídios. Enfrentar a mortandade que atinge principalmente nossa juventude, especialmente entre pessoas negras das periferias metropolitanas. Lá vem de novo o PT sendo racista. Racista. Nós não temos um problema racial, nós temos um problema social. Sim, tem muito pobre no mundo do crime, mas tem muito rico também no mundo do crime. Então para de falar negócio de preto, caramba. Ai, Rafa, mas tem uma maioria de negros. Cara, a nossa maioria da população é de pele mais escura. E sim, nós temos uma grande lacuna, principalmente na parte de educação e na primeira idade, que onde existe a formação neural das crianças. Elas são mal alimentadas, tem caso de desvio, negócio de merenda, e o caramba, né? Dão menos comida para as crianças e colocam ela numa condição de um futuro horrível. Asseguram um futuro horrível para essa criança. Não tem nenhuma escola na base muito... Por quê? Porque o PT sempre investiu na universidade, sempre deu bolsa à universidade. Por quê? Porque o universitário vota. Criança de 2, 3 anos de idade não vota. Não vota. Por isso que não houve investimento na primeira idade. Então, isso o Bolsonaro também já afirmou que vai fazer, está no programa de governo dele. É uma inversão dessa pirâmide. Nós temos que dar condições para as crianças se desenvolverem. É nos 3 primeiros anos que você forma toda a tua parte de intelecto, de capacidade intelectual, para depois você poder ser alguém na tua vida, para você ter capacidade de discernimento, para poder estudar, para poder chegar, ter emprego e competir adequadamente no mercado de trabalho. Então, PT, para de querer enganar. Vocês são enganadores. Vocês querem se eternizar no poder. E eu estou falando isso porque eu estou lendo aqui as propostas de governo do programa de governo de vocês. A crise do capitalismo, que teve seu epicentro nos países desenvolvidos, tem causado profundo impacto negativo sobre o Brasil e sobre a América Latina. PT. Primeiro que nós não temos uma crise do capitalismo aqui. Muito pelo contrário. O capitalismo, a direita, é liberal. A riqueza vem da iniciativa privada. Quem está destruindo a iniciativa privada, quem está destruindo aqui o possível capitalismo, é a sua política de estatizante. Vocês incharam o Estado que foi feito para regular a sociedade, se tornou um monstro que a sociedade tem que trabalhar para bancá-lo. Vocês estão acabando com a iniciativa privada, sugando todo o dinheiro da iniciativa privada e dos trabalhadores. Nenhum trabalhador quer ter registro em carteira, porque perde muito dinheiro para isso. Esses direitos medíocres, mentirosos que vocês falam que tem um absurdo. Uma CLT feita da época do Getúlio Vargas, onde as condições eram totalmente diferentes de trabalho agora. A gente tinha recém saído num processo de escravidão. Os trabalhadores trabalhavam em condições desumanas, precárias. A CLT teve uma importância enorme na regulação de toda a parte trabalhista no Brasil. Mas hoje ela está destruindo a relação de trabalho. Mas não porque existe um problema entre empregador e empregado. É porque existe um Estado sugando os dois. Um sócio terceiro que faz o salário ser baixo para o empregador e muito alto baixo para o empregado e muito alto para o empregador. Enxergam isso. O problema é o Estado, o problema não é o trabalhador. Defesa e soberania nacional. Vamos para esse ponto. Outro ponto. Estou lendo isso aqui, estou fazendo, repetindo, estou fazendo assim uma análise de todo o programa de governo do PT. O vídeo vai ficar longo, mas tudo bem. É mais para eu desopilar, porque eu não acredito que alguém vai votar no Haddad. Eu não acredito que alguém vai votar no Haddad. E diga-se de passagem, eu não consigo olhar para o Haddad como um grande filho da puta. Eu, Rafael, e olha que eu sou paulistano, hein? Acho que ele fez uma porcaria de uma administração, e o caramba, mas
Eu não acho que ele parece ser um cara extremamente inteligente, um cara de fala mansa, um cara, um cara elegante, um cara legal, um cara que, eu não sei falar mal do Haddad. Só que o PT colocou o Haddad lá justamente como uma pele de cordeiro. O PT não tem a cara do Haddad. O PT é um monstro. O PT é um monstro que está se escondendo atrás do Haddad. É um monstro. Vou continuar. O governo Haddad retomará os investimentos e valorizar as Forças Armadas, recompondo efetivos e melhorando as condições de trabalho. Já houve afirmação de membros do PT que o grande erro deles foi não ter aparelhado as Forças Armadas, coisa que fez o Chaves e o Maduro fizeram lá na Venezuela. E escuta, está no plano de governo deles. Eles vão bancar as Forças Armadas. Depois acabou, bonitinho. Acabou. E vocês vão ver que eles querem, inclusive, regular a imprensa, calar a imprensa. Vou mostrar aqui para vocês. Acabou. A hora que o PT tiver bancando, financiando o exército, eu acredito sinceramente que os homens das nossas Forças Armadas não vão se vender à toa. Mas a Venezuela está aí para provar que isso pode acontecer. É só olhar a quantidade de ministros que o Maduro tem que são militares, né? Diferentemente do Bolsonaro, que não está prometendo nenhum nada. Que alguém fala assim, ai, mas o Bolsonaro é militar. O que está falando aqui é de compra dos militares, tá? Vamos lá. A Constituição será aplicada de maneira imediata e firme contra quem ameace a democracia com atos ou declarações. Presta atenção. A Constituição será aplicada de maneira imediata e firme contra quem ameaça a democracia com atos e declarações. Mas Rafa, mas vamos aplicar a Constituição. A Constituição, a mesma Constituição que o Lewandowski e o Senado Nacional permitiram que a Dilma agora voltasse para o Senado. Não tiraram os direitos políticos dela, enquanto a Constituição é clara que o impedimento acaba durante 8 anos com os direitos políticos. Eles fatiaram, eles desmembraram e fizeram uma aberração. E não é só isso. Vê o que o STF ter feito com a Constituição. Por mais que vocês não sejam entendidos no assunto, eu tenho certeza que algumas coisas que o STF fez, você já ficou bem bravo. Não é verdade? Então, imagina agora eles falando que vão usar a Constituição contra quem ameace a democracia com atos e declarações. Censura! Censura, caraca! Será que você não enxerga que isso é censura? Acabou a liberdade que eles pregam, que eles falam que o Bolsonaro vai tirar. Pelo amor de Deus, se você não enxerga isso aqui, aí me desculpa, aí você tem algum problema mental. Você tem algum problema mental. Se mesmo assim você falar, não é isso. Está escrito, a Constituição será aplicada de maneira imediata e firme contra quem ameaça a democracia com atos e declarações. E para ficar claro, tá? Você vai falar, Rafa, mexeram no programa de governo. Não é possível que está escrito isso. Eu fiz questão de ir no site do PT e baixar o programa de governo pelo site do PT, para ninguém alegar que pode estar desvirtuado. Então, presta atenção nisso. Vamos lá. Além disso, serão tomadas todas as medidas jurídicas para preservar os interesses nacionais. Contra a ilegítima decisão do governo Temer de integrar a Embraer para a Boeing, reforçando... Olha só o perigo disso. Eles estão falando que eles vão desfazer o negócio feito entre Embraer e Boeing. Serão tomadas todas as medidas jurídicas. Por que não toma agora? Porque medida jurídica, você não precisa estar no poder, irmão. Sabe o que essa declaração faz? Cria um ambiente de absoluta insegurança. Ninguém faz negócio. O Brasil parou porque esses malditos estão falando que vão revogar a reforma trabalhista, que vão revogar a PEC do teto, que vão revogar o acordo aqui com a Boeing. Eles estão falando que vamos revogar tudo. Qual é a segurança de quem quer investir no Brasil? Não tem segurança nenhuma. O PT travou o Brasil. Você está bem aí? Está ganhando muita grana? Não? Aí, bota a culpa na conta desses malditos de esquerda. Pode botar. Eles não só ferraram o Brasil durante todos esses anos, e pode somar todos os anos, 16. Porque Temer é PT. Temer foi vice da Dilma na primeira e vice da Dilma na segunda. Quem escolheu Temer foi o PT, não fui eu, não. Eu votei contra o PT
Em todas. Eu votei contra o PT em todas. Ah, e votou no Aécio. Era o Aécio que era contra o PT, amigo. E hoje é o Bolsonaro contra o PT. E eu vou de Bolsonaro. Eu não vou errar. Eu não vou errar. Teria errado com o Aécio também, mas seria menos pior até. O Aécio é um doido também. Tá louco, um babaca. Vamos lá. Lideram a fila a emenda Constitucional 95 que impõe uma ortodoxa fiscal permanente, um teto declinante de 2 por... Tá falando da PEC do teto, falando que a PEC do teto que tira dinheiro da saúde e educação. Mentira! Obrigatoriamente, o orçamento 18% tem que ir para a saúde, 15% da educação. Isso é obrigatório. Nunca se investiu tanto. O dinheiro tem, ele é muito mal aplicado. Só isso, ele é muito mal aplicado. E a PEC do teto só impede que os gastos públicos cresçam acima da inflação. Em outras palavras, você ganha 3 mil reais por mês. Você ganha 3 mil reais por mês. Hoje você já está gastando 3.300, porque a gente está com um déficit de 140 bilhões por ano. E ele está falando o quê? Cara, não pode aumentar a despesa. Porra! O que isso tem de errado? Me diga o que isso tem de errado. Você quer o quê? Não, vamos investir mais em saúde e educação. Vai colocar dinheiro da onde? Você vai quebrar mais o país. Sabe quem quer fazer isso? É para dar dinheiro de juro para banco. Quem faz uma proposta dessa é porque quer dar dinheiro para banco. Quer dar dinheiro para banco. Porque os bancos é que dão dinheiro com essa dívida. O juro da dívida vai para isso, para a instituição financeira. Vamos lá. Financiamento público exclusivo de campanhas. Isso é um terror. É um terror e quem está provando isso agora? Quem tem dinheiro, eles restringiram o investimento de empresas em campanha, a doação de empresas. Por quê? Porque os nossos deputados pegavam o dinheiro da empresa e depois tinham que trabalhar para a empresa. Puta, teoricamente é errado. Pô, eu também acho. Tem que ter uma discussão séria sobre isso. É complicado porque a gente pega um monte de cara lá que fica advogando para a empresa e não para o país. Aí você pode doar até 10% do declarado no ano anterior. Quer dizer, se você é rico, irmão, por isso que vem aí Dória, Amoedo, Henrique Meirelles, os caras fazem campanha, irmão, porque eles colocam o dinheiro do bolso. Uma fortuna. E você, que é um pobre, que seria ótimo lá no Congresso Nacional para defender a tua comunidade, o caramba, tal, você não pode ir. Sabe por quê? Porque você não vai ter dinheiro de campanha. Ah, mas Rafa, tem um fundo partidário, que o PT está falando aqui. Exclusivo. Financiamento público exclusivo de campanha. Sabe o que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem partido agora que quem hoje, quem já é deputado, ganha 1.500.000 reais para investir na campanha para reeleição. Quem não é, ganha 500 mil. Cara, você vai eternizar sempre os mesmos no poder. Isso vai totalmente contra o que nós queremos, de ter uma rotatividade de políticos para que tenha sempre gente nova. Tanto é que essas eleições, escrevam o que eu vou falar, mesmo com todo o conhecimento que a gente tem de mídia social e o caramba, de novidade, as pessoas falando de política e tal, vai ter o maior número de deputados que vão ser eleitos novamente. O maior número que vai ser eleito novamente, por causa desse maldito financiamento público. Os partidos estão com dinheiro para decidir para quem eles vão dar, irmão. Os partidos querem se eternizar no poder. O câncer que hoje tem o Brasil, que são os partidos políticos, que são empresas feitas para ganhar dinheiro, eles vão se eternizar no poder com financiamento público de campanha, porque eles vão decidir quem vai entrar. Pô, difícil de ver isso. O PT é a favor disso. Você quer mudar isso? Vota no Bolsonaro. Quer continuar? Vai lá, 13 e taca o pau. Expandir para o presidente da República e para a iniciativa popular a prerrogativa de propor a convocação de plebiscitos e referendos. Cara, eu vi alguns candidatos, mas eu vou falar especificamente, vamos falar agora da nossa polarização Bolsonaro-Haddad, tá? Vamos lá. O Bolsonaro, ele quer diminuir os poderes do presidente e quer municipalizar. Ele quer dar dinheiro direto nas prefeituras. É aquilo que a gente ouve faz anos. Quem sabe de verdade dos problemas regionais é o prefeito, não é o presidente. Hoje, nós temos um regime federativo que é absolutamente injusto, que dá muito dinheiro para o governo federal, e o presidente fica com um poder monstruoso, uma capacidade de errar muito grande, com muita grana, com muito poder. Os estados vêm com piniquinho
pedir dinheiro para o governo federal. O Brasil só anda com o governo federal. E mesmo assim, governo PT, 16 anos, com um monte de estados no Nordeste, com um monte de senadores no Nordeste e tudo, a região Nordeste está uma desgraça. E mesmo assim, o povo do Nordeste é o único que deixa o PT em primeiro lugar nas eleições. Porque os caras dependem do Estado. Dependem do Estado. Eles não têm capacidade de gerar riqueza através da iniciativa privada. Porque os investimentos que vão para lá vão para os cofres dos coronéis que mandam naquela porcaria da parte política do Nordeste. Então, para se melhorar o Nordeste, você tem que fazer essa quebra. Tira o poder do presidente. Mudem os votos. Nordeste, quer melhorar aí? Não vota no PT. Abre o olho. Se você está dependendo do Estado, depois de 16 anos de PT, repito, não estou falando errado não sou católico, são 16 anos de PT. Temer é PT. Depois de 16 anos de PT, se você continua na merda aí, irmão, então por que você vai votar no PT, mano? Se você está tomando um remédio faz 16 anos que não melhorou a tua doença, por que você vai continuar tomando remédio, irmão? Pelo amor de Deus, cara. Participação cidadã por meio da internet. Essa eu quero ver. Porque eles vivem falando que o Bolsonaro tem robôs. Mentira. Mas o Bolsonaro ganha com 85% todas as pesquisas que fazem na internet. Eu quero ver se eles vão fazer negócio de participação cidadã pela internet. Se for, PT, você quer fazer participação cidadã pela internet? Já sai da eleição, mano. Porque é Bolsonaro, mas disparado. Porque na internet, Bolsonaro ganha no primeiro turno. E todas as decisões que vocês quiserem tomar aqui não vão acontecer. Sabe o que vai acontecer? Aí vocês vão com aquela proposta que eu falei no começo. Vocês vão falar, não, isso não pode. Olha, eles estão afrontando a Constituição. Vamos cercear o direito deles. Como fizeram com um monte de site de direita, de páginas de direita e tudo, que foram lá e cortaram um monte de gente. Cara, vamos lá. Conter a privatização. Enquanto todo mundo sabe, até a Marina, o plano de governo da Marina, aliás, eu preciso falar que, para mim, o melhor plano de governo na parte econômica é do Bolsonaro, quase empatado assim com o do Alckmin, que o Pércio Arida é um cara que eu admiro demais, que é o cara que ajudou a fazer o plano de governo do Alckmin, ali. Depois tem um outro liberal, olha que louco, o da Marina. A Marina, o André Lara Rezende que fez, também é a favor de privatização. A Marina é ex-petista. Até ela sabe que nós precisamos diminuir o Estado. E vem o PT falando que tem que conter a privatização. E ele fala lá para frente que quer aumentar os investimentos na Petrobras. Caraca, vai voltar o Petrolão. Vocês vão votar na volta do Petrolão. Sabe por quê? Porque vocês não entendem que o que esses filhos das putas estão fazendo é furtando o teu dinheiro, cara. É o teu dinheiro que eles estão furtando, pô. É o teu dinheiro. Não pensa que é o dinheiro de... dinheiro da... Esse dinheiro que eles furtam é o teu. Sabe o aperto que você passa no final do mês? Sabe a viagem que você queria fazer e não faz? Sabe a comida? Sabe quando você quer fazer um churrasco e você tem que comprar as carnes mais baratinhas? E lá, Petrolão. Tá num monte de país africano, tá em Cuba, tá na Venezuela. Aí eles falam, no programa de governo, temos que eliminar privilégios. O partido que mais criou privilégios está falando que vai eliminar privilégios. Pergunta. 16 anos, com a caneta na mão. Por que não fizeram isso, cara? Para de ser hipócrita, mano. Tá parecendo o marido que era casado com a mulher, batia na mulher todo dia. Agora tá aparecendo falando que ele é um amor. Eu sou bonzinho. Imagina, eu não faço isso. Imagina, eu sou totalmente contra bater em mulher. E a trouxa vai lá e acredita. Vai apanhar de novo. Vocês têm alguma dúvida? Vão apanhar de novo. Já mostramos que é possível o equilíbrio das contas da Previdência a partir da retomada da criação de empregos, da formalização de todas as atividades econômicas. Cara, porra, PT! Para, PT! A Previdência, cara, ela é deficitária. Não por quem arrecada. Você já provavelmente já viu alguém falando, eu já fiz os cálculos, a Previdência não dá prejuízo, isso daí é tudo mentira. Não. Quem é contribuinte, quem contribui durante 30, 35 anos, realmente, se você fizer o cálculo, de acordo com, se você colocar uma percentagem de investimento, tudo, realmente dá para você depois ficar o resto da vida recebendo um valor de aposentadoria, sem precisar trabalhar, e a conta fecha.
O problema da Previdência não é esse. Por exemplo, a gente tem 20 mil anistiados políticos. Anistiados políticos? Mas não vou entrar no mérito agora, porque senão o nego vai falar que... Tem 20 mil anistiados políticos que recebem. O seu Lula, por exemplo, recebe. A dona Dilma recebe. O Zé Dirceu deve receber. Esse pessoal todo recebe. Aí fora, toda a galera que recebe, que isso acontece também, ou o cara que nunca foi registrado e vai lá e se aposenta por idade, beleza. Tem os caras que tem muito caso de aposentadoria por invalidez, tem muito fantasma ainda que recebe aposentadoria sem ter que receber. Então, você somando tudo isso, dá realmente uma quebra. E mais importante de tudo, quando a gente pensa em aposentadoria, a gente pensa na nossa aposentadoria, que é a aposentadoria do setor privado. Quem ferra com tudo é a aposentadoria de quem? Do setor público, do Estado, que foi montado para ajudar a sociedade e se tornou o nosso maior câncer. Sim, o Estado é um câncer, um grande tumor que está ferrando com a gente. Se a iniciativa privada trabalhasse só a iniciativa privada, sem ter que bancar toda essa estrutura ridícula, inchada, que o Estado criou para supostamente manter a sociedade, nós estaríamos todos bem. Todos muito bem. O Estado só ferra com a gente. O Estado pune os empregadores, pune os empregados, pune as empresas que não conseguem exportar porque tem altas cargas tributárias para bancar um sistema absolutamente falido e corrompido. E quando chega alguém falando que quer diminuir o Estado, repito, Bolsonaro, Marina, Alckmin, Amoedo, são mais esses, Álvaro Dias. Esse pessoal quer diminuir o Estado. Na parte econômica é esse. O resto, meu irmão, viu vermelhinho no partido, eles querem aumentar o Estado. Manifesto comunista, eu não estou inventando. Eu sei que você vai pensar assim, ai, que teoria da conspiração. Não, cara. Leia o Manifesto Comunista e eu vou falar sobre Gramsci agora, já que vai chegar aqui, ó. Novo marco regulatório da comunicação social eletrônica. Censurinha. Ai, o quê? Você está falando de Estado mínimo? Não, está contra o Brasil. Vamos cancelar essa página. Oh, o quê? Você está falando que o Estado é um bicho-papão, um mal que está fazendo... Vamos cancelar. O que você está falando mal do Lula? Você acha que o Lula tem que ser preso? O quê? Vamos cancelar essa página. Novo marco regulatório. Está no programa de governo do PT. Impedir que beneficiários das concessões públicas e controladores das novas mídias restringam pluralismo e diversidade. Olha só, está no programa de governo do PT. Está no programa de governo do PT. Impedir que os beneficiários das concessões públicas, controladores da nova mídia, restringam pluralismo e a diversidade. Aí você vai falar, Rafa, eu sou contra a restrição do pluralismo e a diversidade. Tá bom, mas você é a favor da censura estatal? A censura estatal você é a favor? Meu amigo, deixa os canais que querem falar sobre o pluralismo e diversidade falarem. E deixa os que não quiserem não falarem. Isso é democracia, é a liberdade de expressão. Se eles, por um acaso, ferirem alguma lei, vai lá e os puna, como já acontece hoje. Faz a punição para quem ferir lei. Mas você não pode fazer o Estado falar, ô, meu amigo, eu estou impedindo que você restrinja o pluralismo e a diversidade. Você vai ter que colocar isso aí no teu canal, no teu negócio. Pode fazer isso aí. Pode colocar isso aí. E seja lá o que for que seja pluralismo e diversidade. Eu não vou entrar no mérito, porque tem gente que entende errado quando a gente fala disso. Vamos lá. Além disso, implementaremos políticas para enfrentar a mortalidade das pessoas travestis e transexuais. E criará nacionalmente o programa Transcidadania, que garantirá bolsas de estudos a pessoas. Deixa eu ver a continuação aqui. Que eu tô... a pessoas travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade, para concluírem. Cara, olha, realmente, mano, ainda a nossa sociedade já evoluiu bastante. Ainda tem alguns pontos do Brasil que são um pouco mais retrógrados nessa parte. Eu garanto para vocês que, por exemplo,
muitos bairros aqui de São Paulo, que eu vejo de perto, respeitam absolutamente com naturalidade todos os tipos de pessoas, pessoas que se vestem de maneira diferente dos padrões sociais, transexuais, etc. Já há um respeito muito grande. Sei que em alguns pedaços do Brasil isso talvez não aconteça, mas você dá bolsa para transexual, amigo. Me desculpa, mano. Desculpa. Aí depois vocês não sabem por que o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno, né, cara? Porra, com tanta criança sem creche, com tanta criança sem condições de fazer uma escola, com tanta gente que não consegue entrar numa faculdade, aí vocês viram e falam, nós vamos dar uma bolsa para travesti. Vocês estão querendo que todo mundo vire travesti, irmão. Eu mesmo, que sou mais bobo, mano, ia botar uma peruca, enfiar um fio dental, ia chegar lá na fila e falar, eu sou travesti, eu quero uma bolsa. Porra, isso aqui soa bizarro. E vê bem, não é uma questão de vocês estarem defendendo a população travesti, não é isso. Vocês estão cuspindo na cara da sociedade, mano. Travestis, eu não estou falando contra vocês, tenta entender. Sabe por quê? Um tipo de ação dessa vai fazer ainda mais a população ficar contra vocês. Vocês vão ter uns privilégios que são injustos. Vocês precisam ser tratados com dignidade como todos, como manda a Constituição, sem distinção de raça, cor, sexo. Então, pô, entendam isso, porque quando se fala nesse ponto, parece que você não gosta de travesti. Não, é o contrário. Eu gosto do respeito à decisão individual de cada ser humano. De cada ser humano. Vamos lá. Recessão econômica, transformada em depressão pela crise patrocinada pelos golpistas, acarretou uma perda de receita expressiva entre entes federados, interrompendo o ciclo virtuoso que dava consequência tanto aos mandamentos constitucionais quanto aos direitos sociais. É isso mesmo. O PT, no seu plano de governo, está falando que a recessão econômica foi transformada em depressão pela crise política patrocinada pelos golpistas. Pela crise política. E eu não vou falar agora, porque eu estou falando de plano de governo do PT, eu não vou entrar, mas eu gostaria que quem achasse, porque às vezes a pessoa vem assim, já falaram isso para mim. Rafa, vai dizer que na época do Lula você não estava bem também, mano. Porra, na época do Lula, o indivíduo, por causa da interferência estatal, todos nós realmente tínhamos um poder de compra maior. Um poder de compra mentiroso, causado através da expansão do crédito, beneficiado através da crise mundial de 2008, que trouxe muito dinheiro para os países, principalmente para os três, Índia, China e Brasil, que estavam num franco processo de desenvolvimento. Então, cara, não vem falar que foi alguma ação do Lula, cara. Pelo amor de Deus. Quando se dá crédito, é um assunto um pouco mais complexo, mas eu gostaria depois de falar com vocês sobre isso, da geração mentirosa de crédito sem a geração de riqueza dentro do país. O que manda é a geração de riqueza. Quando se dá crédito, você está dando dinheiro para banco. E o crédito é um negócio muito perigoso, porque a quebra dele, quando você entra em qualquer processo de crise, você faz um efeito dominó, você destrói toda a estrutura econômica do país. É como se fosse uma pirâmide. O governo PT fez uma pirâmide aqui. Foi feita uma pirâmide econômica, que acabou ferrando com a gente. Vamos lá. A Federação Brasileira é muito desigual. É, mano. Muito desigual por culpa de vocês. É muito desigual. Tanto é que o estado mais rico da Federação São Paulo, por ano, dá para o governo federal de tributos 550 bilhões de reais e recebe de volta uns 50 bilhões de reais. Dá em torno de 8,5% o estado de São Paulo recebe de volta do governo federal. Realmente é muito injusto. E esse dinheiro todo, esses 500 bilhões de reais, vão para os outros estados. E, pelo jeito, não dá muito resultado, porque São Paulo continua sendo o estado mais rico, o estado que terminou o governo agora com superávit de grana, o único, e todos quebrados, mesmo com a interferência maciça do governo federal. Ou seja, para melhorar a federação, você tem que dar mais poderes para os municípios e para os estados. E é o contrário do que o PT quer fazer, que é aumentar o poder do presidente da República. Então, aqui, existe uma puta inconsistência no que eles estão falando no plano de governo.
O presidente Lula enfrentou o preconceito das elites contra os pobres e criou o programa Bolsa Família. Eles estão batendo de novo no programa Bolsa Família. De novo eles estão falando. Quer dizer, eles estão de novo falando, vou comprar voto. De novo eles estão falando, vou comprar voto. Mais uma vez eles estão falando, vou comprar voto. Mais uma vez. E quer falar, e quem fala isso é o Lula. Você vai ver que tem vídeo do Lula falando, porque quando ele não estava no poder, o Fernando Henrique Cardoso, que criou o Bolsa Família, ele só mudou de nome, juntou os dois e tal, mas que criou isso de ajudar para tirar o pessoal da miséria e tal. Foi isso, foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso, que para mim também é outro cara, quem acha que o Fernando Henrique é de direita, não entende nada entre direita e esquerda, mas não vamos falar do Fernando Henrique, vamos falar aqui só do plano de governo do PT continuando. Lembrem disso depois, pensem de onde é gerada a riqueza, de onde é gerada. Quando o Estado distribui, é porque ele pegou, ele captou através de tributo, ele captou dinheiro através de geração de riqueza. Você gera riqueza, o Estado capta tributo, e aí ele distribui esse dinheiro. Quando você dá dinheiro através de Bolsa Família, é um dinheiro, digamos assim, quase que artificial, porque ele não está sendo produzido pela pessoa que está recebendo. Mas tudo bem, essa pessoa não tem condição. É muito importante o Bolsa Família para dar um mínimo de dignidade para aquelas pessoas. Mas precisa ter um passo para ajudar elas a saírem daquela condição. Eu sei que é pouco, mas tem muita gente que não quer ser registrada porque recebe o Bolsa Família. Muita gente. Então você acaba criando um efeito em cascata negativo. A pessoa às vezes trabalha num lugar, fala, eu não quero ser registrado porque eu estou recebendo Bolsa Família. O empregador fala, pô, beleza, eu não vou registrar mesmo, porque depois não vai ter processo trabalhista, qualquer coisa. Eu falo que ele estava recebendo Bolsa Família e pronto. Aí ele se ferra. Aí o cara trabalha numa empresa, não é tributado, porque é o sonho de todo mundo, né, que o governo não tire dinheiro nem da empresa nem do empregado, e ele recebe o Bolsa Família. Quer dizer, acaba sendo inconsistente tudo isso. E outra coisa que eu já vi alguém falando, que é bem legal, recebeu o Bolsa Família? Tua família não pode votar. Olha que legal. Né? Porque aí você tira a hipótese, de repente, aquela pessoa está sendo comprada. Tua família está recebendo Bolsa Família? Então você não pode votar. Pronto, você fica com o direito de voto suspenso enquanto está recebendo esse tipo de benefício do Estado. Aí acaba esse negócio que, tá ganhando eleição, tá comprando voto. Não, você está dando dinheiro para alguém que não vai poder votar em você. Já é mais justo, né? Vamos lá. Controle de armas e munições deve ser aprimorado. De novo, isso aí é estratégia da esquerda. Eu vou repetir para vocês. E, aliás, é uma discussão que eu vejo que muita gente é contra o Bolsonaro. E eu vou explicar para vocês rapidamente, porque, já estou aqui há muito tempo. Aliás, esse vídeo eu já falei, né? Eu estou fazendo para mim mesmo. Eu sei que ninguém vai ver. Dane-se, é mais para eu desopilar, para falar e tal. Existe Max Weber, um alemão, ele que criou essa teoria, e essa é real e é empregada em qualquer lugar, fala sobre o monopólio da violência. Monopólio da violência do Estado. Diz o quê? O Estado, para manter a ordem social, para fazer cumprir a lei, as leis foram feitas para que nós tenhamos ordem social, certo? Para que a gente conviva harmoniosamente em sociedade. Algumas acabam atrapalhando, mas a base é essa. Max Weber diz que, para isso, o Estado precisa utilizar de violência. Mas não utilizar necessariamente. Mas você tem que ser, como eu dou o exemplo que eu gosto sempre de dar, é como uma tomada. Por que você não enfia o dedo na tomada? Porque você sabe que vai tomar choque. Por que você não vai roubar uma casa? Porque sabe que vai ser punido. Por que você não vai sonegar tributo? Porque sabe que vai ser punido. Por que você não vai dar um golpe no banco? Porque sabe que vai ser punido. De verdade. Você acha que alguém sabe que vai ser punido no Brasil? Você sabe? Você acha? Sabe quem é punido no Brasil? O policial que reage com violência, que atira, que mata um ladrão, ele é punido. Então, o que acontece? Você tirou o monopólio da força da violência do Estado. Quando o Estado ele é omisso na obrigatoriedade de utilizar desse monopólio para manter o controle social, a violência passa a nascer dentro da sociedade. Quando o Estado abdica do monopólio da violência, a sociedade passa a ser violenta. A sociedade passa a ser violenta. E um exemplo claro disso é que todo mundo sabe que a polícia era jogo duro na época do militarismo, não era? Não era? Quando a gente ainda tinha governos com generais e tudo. Polícia era, mesmo ali, quando o Sarney pegou, foi um processo gradual, tal. Inclusive, a grande aberração que prejudicou muito foi a Lei 9.099, que começou
a dar penas alternativas. Isso aí foi um terror. Ali teve um aumento muito grande da criminalidade, a sensação de impunidade foi muito grande. Mas o principal da sensação de imunidade é do cara chegar e falar, pô, eu vou lá roubar. Porque se me pegarem, é o que acontece. É só você ver, qualquer criminoso que pratica esses crimes que são, nossa, alarmantes, que a sociedade fica chocada, não tem um que não tenha um vasto passado criminal. O cara já foi preso 3, 4, 5 vezes. E o cara vai cada vez ficando mais violento nos seus crimes. Porque ele sente, mano, não pega nada. Eu já fui preso 1, 2, 3 vezes, estou aqui, mano, estou na rua, vou dar cada vez mais. O nosso Estado, pela ausência do emprego da violência, o Estado está fazendo a sociedade ser violenta. Voltando, na época do militarismo, onde era a polícia, bicho pegava e o caramba tal, e eu conheço um monte de gente, se você for ver aí, tem um monte de gente que tinha arma, não é? Você deve conhecer alguém, meu tio tinha, até meu pai tinha, eu não sei quem meu avô tinha, um monte de gente. Olha a taxa de homicídios naquela época. Em 2016, mataram 62 mil brasileiros. Homicídio. Então nós estamos num momento de imoralidade tremendo, onde o Estado não está desempenhando o seu papel de regulador dessa parte. Quando eu falo que precisa ter a violência, o uso da violência, do monopólio da violência pelo Estado, é para impedir a violência, para impedir a morte dos cidadãos. Tem que acabar com isso. Parem de ser hipócrita. Ninguém, o Estatuto do Desarmamento não tirou uma arma da mão de bandido. Muito pelo contrário. Nunca se ouvia falar com bandido aqui com um armamento pesado, com fuzil, que fura carro blindado. Hoje toda a favela tem uma meia dúzia de fuzil. Então, para com esse papo de falar de controle de armas. O Estado é ineficaz, o Estado é mentiroso, o Estado está acabando com você. E uma hora é você ou algum familiar teu que vai morrer, se é que já não morreu, pô. Então, abre os olhos para isso, para com essa mimimi da esquerda. Eles são mentirosos. Lembram? Eles querem investir nas Forças Armadas e tirar armamento da população. Olha a Venezuela, fez exatamente isso. E hoje os militares, ficou lá uma ditadura que está sendo protegida pelos vendidos militares malditos da venezuelana. E é isso que você quer para o Brasil? Faz uma leitura, só precisa ser inteligente. Eu sou inteligente, está no plano de governo do PT. No plano de governo do PT, porra. Debate sobre a militarização das polícias, assegurando democratização, representação civil e processo interno. Eles querem desmilitarizar a polícia. E posso falar para vocês aqui com toda certeza. Eu sei que a polícia ela é estadual. Então, em cada estado, o morador de cada estado tem uma percepção diferente sobre polícia. Aqui em São Paulo, por mais que nós tenhamos aqui uma violência muito grande, tal, a polícia aqui é honesta pra caramba, cara. Provavelmente você vai falar assim, Rafa, mas nós somos muitos policiais. Pode ser que você saiba de 1 ou 2 casos, 3 casos de corrupção. Mas eu conheço muitos policiais, galera. Os caras são extremamente honestos. E se tem uma coisa que funciona, é a hierarquia dentro da polícia. Eu tenho muito medo, realmente, nesse papo de desmilitarização da polícia. Para mim, hoje, é um assunto que não deve ser tratado. A gente pode tratar isso quando o Brasil quando virar um país de primeiro mundo, tiver uma economia livre, uma economia de mercado, com agências reguladoras, estatais, conduzindo de maneira inteligente todo o processo, para que a iniciativa privada gere riqueza, dê dinheiro para o Estado, e o Estado cuide da saúde, educação e segurança, o povo tenha uma cultura mais pacífica, menos criminosa, que realmente entendam que bandido não é o rei, porque hoje, meu Deus, mano, você vai ser chefe do tráfico em favela, você vai comer toda a mulherada, vai ser o astro do negócio, é o que os bacaninha gostam de conhecer. Hoje, ser bandido é legal pra caramba. Ser trabalhador é uma bosta, é o burro. O burro é que trabalha para ganhar um salário mínimo, que fica lá escutando merda do patrão, que pega ônibus, o cara ele é o trouxa, quando ele ganha isso num dia no tráfico. Então, hoje, a gente precisa fazer essa inversão de valor. E quem criou isso foi o PT. E desculpe, agora tem muito amigo meu do PSDB, tem muito amigo meu do PT também, mas eu vou falar, isso começou, esse negócio de cerceamento da polícia, tal, desde a gestão Mário Covas lá atrás.
Tá? Eu sei que parece um crime falar o nome do Mário Covas com algum sentido negativo, mas depois eu sei que muita gente vai ficar brava comigo agora, mas depois isso é uma coisa que eu lembro, eu não li em nenhum lugar. Eu lembro muito bem que foi quando começou a virar essa chave. Vamos lá. Nova política sobre drogas, ele também fala no programa de governo. Provavelmente ele vai dar bolsa craqueiro, né? Né, pessoal aqui de São Paulo? A gente sabe aqui, né, mano? Vou dar bolsa para craqueiro. Sabe por quê? Porque o Estado está cheio de dinheiro. A gente não está com déficit, né? Tá tudo bem. A gente não tem 140 bilhões de déficit anual. Então dá para dar bolsa craqueiro, né? Vamos lá. Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária que estabeleça uma política nacional de alternativas penais. Alternativas penais. Está aqui. O governo Haddad, alternativas penais. O governo Haddad enfrentará o encarceramento em massa, sobretudo da juventude negra e da periferia, diminuindo a pressão sobre o sistema carcerário, trazendo ganhos globais de economias e recursos. Eles não vão prender. Está escrito aqui, eles não vão prender. E o que nós estamos falando? Nós precisamos acabar com a sensação de impotência. E o Haddad está no plano de governo, o PT, o Lula, está no plano de governo dele falando, nós não vamos prender. Nós não vamos prender. É isso que ele está falando no plano de governo dele. Não sou eu que estou mentindo. É diferente dessas mentiras que vocês estão inventando do Bolsonaro. Ai, que é homofóbico, é machista, é racista, porque ele roubou o cofre. Ai, que não sei... Então, é diferente de mentira. Que, inclusive, eu faço questão. Se você é gay, se você é uma mulher e que sente, aí tá no ele não, fazendo campanha pro PT, tal, e você se sente afrontado sobre isso, fala para mim, porque depois eu quero fazer um vídeo falando só dessas coisas em relação ao Bolsonaro. Eu quero mostrar para você, me dê essa chance, que você está absolutamente enganado. Que o Bolsonaro não tem absolutamente, ele não quer fazer nenhum programa de governo contra gay. Mas, Rafa, ele falou que ele não gostaria de ter um filho homossexual. Cara, tudo bem. Ele não gostaria, é um direito dele. Você gostaria de ter um filho homossexual? Beleza, é um direito seu. Eu estou falando de projeto de governo, do que efetivamente ele vai fazer. Ele vai o quê? Ele vai proibir que os pais tenham filhos homossexuais? Ele tem algum projeto prejudicando o homossexual? Não tem. Então, o que eu estou falando aqui sobre o PT é uma verdade. O Haddad está falando, o PT, o Lula, está falando que vai criar alternativas penais, que não vai prender a juventude negra e de periferia. O que é o que você fez? Ah, você entrou ali, roubou aquela residência. Nossa, essa casa... Pô, você roubou essa TV de 55 polegadas? Nossa, você roubou as joias? Ah, você é uma vítima. Olha onde você mora, você é um pobre, é um negro pobre, mora na favela, então você não merece ser preso. Você estava fazendo distribuição de renda. É assim que você defende o patrimônio privado? E não vamos esquecer, tá? Que se o preto rico for assaltado, vai ser da mesma forma. Tá? É a mesma coisa. É a mesma coisa. O outro vai ser vítima. E você, o bandido. Nesses 2 anos de governo ilegítimo, artistas e fazedores de cultura foram criminalizados. Instituições culturais foram censuradas. Segmentos culturais foram abandonados e perseguidos. Cara, porra, mano. Porra. Cara, nós estamos se fudendo. E os caras estão falando que os artistas... Porra, o que você queria, PT? Como você quer com déficit de 140 bilhões? O que você quer que faça? Que continue dando Lei Rouanet para os caras? Para Daniela Mercury? Para os caras que já têm uma carreira consolidada? Dando benefício para que eles consigam fazer shows, cara? É justo, velho? Nós estamos sem dinheiro, mano. Nós estamos sem dinheiro. Como é que você vai falar isso, velho? Sabe o que vocês estão querendo? Isso é Gramsci. Gramsci, esse italiano maldito. Tem 2 caras que ferraram com a gente, que é o Marx e o Gramsci. Nossa, esses caras ferraram com a gente. O Marx fez o Manifesto Comunista junto com Engels, que, já é um negócio destruidor. Porque, nossa, como tem gente que cai nessa palhaçada ridícula. Aí depois ele notou que na luta de classe não ia dar, vem o Gramsci falando, olha, nós temos que ser inteligentes, não podemos pegar em arma, a gente tem que dominar toda a parte cultural, escolas e o caramba. E é o que está fazendo. É só você ver aí o vídeo do monte de atrizes globais. Aí ele não. Velho, eu vou te falar.
Ela pode ser uma excelente atriz, mas pede para ela falar 3 pontos do programa de governo do Bolsonaro ou do PT. 3. O que eu estou querendo dizer é, ela não entende porra nenhuma de política. Nada. Ela nem fez, ela nem quis ler. Ela não fez nada. Ela simplesmente falou ele não. E algumas, não vou falar com exatidão, mas aparentemente a Anitta não quis se posicionar. Deram uma pressão nela tão grande, começou a perder seguidor, que ela foi obrigada a falar ele não. Então fizeram aquele, sabe, aquela patrulha, a patrulha hoje que vem, ela foi obrigada a falar que não. E aliás, deixa eu fazer, eu não sei o nome dele, que é um nome meio difícil, tem um maquiador aí, diz que o cara é top dos top. Que cara corajoso, hein, cara? Eu acho que eu vou até colocar a foto do cara no meu perfil, velho. Cara corajoso de defender o Bolsonaro e falar mentira, ele não é homofóbico nada. Eu ouvi falando, eu fui ver, eu não fui de ouvir, fui ver. Tá sendo ameaçado de morte e tudo, cara. Cara corajoso. Esse cara tá de parabéns, mano. Vamos lá, continuando. Aumentar progressivamente os recursos para o Ministério da Cultura, visando alcançar a meta de 1% do orçamento da União. Nós estamos na merda e o PT está querendo aumentar. Ó, só para vocês saberem, toda vez que eu vou viajar para qualquer lugar, eu gosto de fugir um pouco da parte turística e ir na parte cultural. Eu adoro cultura, adoro ir em museu, eu gosto muito, eu adoro estudar história, eu acho que faz parte da nossa formação cultural. Eu não estou criticando aqui a formação cultural dos brasileiros. Inclusive, eu acho que o brasileiro é um povinho que não valoriza isso. O Museu do Ipiranga, que é um absurdo, na realidade não é Museu do Ipiranga, né? O nome é Museu Paulista, que a gente conhece como Museu do Ipiranga. Ele está fechado, vai estar fechado acho que até 2021. Sabe, se nós tivéssemos uma população verdadeiramente interessada em cultura, a gente ia fazer uma baita pressão para isso abrir. Ali é a nossa história. A nossa história precisa ser preservada. Essas ações culturais precisam ser muito fortemente. Só que nesse caso aqui, o PT quer aumentar esse dinheiro para aumentar repasse para essa patrulhazinha de merda, que abraça a causa política em troca de grana. São os vendidos que usam os fãs menos instruídos, para conseguir seguir ganhando dinheiro do Estado. Vamos lá. Retomada dos investimentos da Petrobras. Eles querem voltar com o petrolão. Agora eles vêm, hein? Agora eles viram como é que a justiça pegou todas as pilantragens. Imagina, ele já deve estar com o plano pronto, mano. Deve estar com o plano pronto para desviar dinheiro agora. Plano pronto. Criação do programa Dívida Zero, que prevê a instituição de linha de crédito em banco público com juros e prazos acessíveis para atender as pessoas que hoje encontram no cadastro negativo do SPC e Serasa. Olha a proposta do Ciro no programa do PT. Comprando seu votinho. Vai falar, amiguinho, o Estado vai te ajudar. Olha aqui, pega dinheirinho emprestado. Vai, paga aí. Você vai se fuder mais para frente. Isso aqui, velho, é como se desse um remédio para diminuir a tua febre. Só que você tá com amidalite. O cara tá te dando remédio para diminuir a febre, você tá com amidalite. Ele não tá cuidando da causa. Só que tem um monte de cara, tem mais de 60 milhões que estão devendo no SPC, no Serasa, que os caras falam, porra, o cara vai me ajudar. Não, ele vai te ferrar, velho. Ele vai te ferrar, tua vida vai piorar. Ele tá te dando uma esmola para ela te ferrar. Fortalecer o empreendedorismo. Nossa, eu como empreendedor, que raiva de ouvir isso. PT falando que vai fortalecer o empreendedorismo. Aí segue, olha como eles vão fortalecer. O aumento da oferta de crédito passa por uma política diferenciada das instituições públicas, como o BNDES e FINEP, atualmente voltados às grandes empresas. Quando as empresas pequenas representam 27% do PIB e não recebem a mesma atenção. Eles estão falando que o BNDES é voltado para as grandes empresas. Foi o Lula! Porra! Foi o Lula, velho! Foi o PT! E no final do programa de governo desse maldito desse partido, tem a foto do Lula e a assinatura do Lula, não tem nada do Haddad. Olha lá no site do PT.
com uma frase aqui que está escrito assim: nenhum país será grande se não pensar grande. Nenhum país terá futuro melhor se não construí-lo no presente. Luiz Inácio Lula da Silva. O cara que mais deu grana do BNDES para Venezuela, para Cuba, para partidos da África, para Bolívia, para o caralho, que deixou a Bolívia tomar uma Petrobras lá. Nossa, ficou quietinho. Esse cara que só deu dinheiro para a JBS. Você sabia que o BNDES é sócio da JBS? Sócio, BNDES Caixa. Você sabia disso? E aí vem esse filho de uma égua falando que o BNDES hoje atende os grandes, como se a culpa não fosse dele, mano. Desculpa, velho. Se você votar no PT, você é legítima mulher de malandro. Você é legítima mulher de malandro. Aquela que apanha, reclama que apanha, mas a verdade é que você ama apanhar, velho. Você ama apanhar. Você ama apanhar. Se você não enxerga isso, cara, você me desculpa, mas você está com algum problema mental. Você está com aquela síndrome de Estocolmo, sabe? Que você se apaixona pelo teu agressor. Você está apaixonado pelo teu agressor e não está conseguindo enxergar isso. Finalizando, regulação do grande agronegócio para mitigar os danos socioambientais, impedir o avanço do desmatamento, assegurar a ordenação da expansão territorial agrícola de escala, corrigir as permissivas normativas, impedir excessos das subvenções públicas e subordinar sua dinâmica de interesse e soberania alimentar do país. Sabe o que eles estão falando? Vou explicar para vocês. Hoje, a gente tem um país que ele destrói a indústria. Com um monte de tributação, um monte de encargo trabalhista, não existe um incentivo à contratação. Como eu falei, a CLT destrói a nossa indústria, não permite que entre em capital externo aqui no Brasil. Os nossos produtos são extremamente caros, porque a gente tem um sistema tributário muito inchado para financiar o nosso Estado. O nosso Estado não é um dinheiro para fazer gerar mais riqueza, não. Eles estão secando as empresas que são geradoras de dinheiro para financiar o próprio Estado e os membros do partido e as pessoas que apoiam o projeto de governo. Então, hoje, os nossos produtos têm pouquíssima competitividade em relação aos outros, de outros países. A verdade é que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde não existem direitos trabalhistas, que falam direito trabalhista, na verdade, eles são formas de enganar o trabalhador. Nos Estados Unidos, que não existe esse direito, o que acontece? Eu vou dar um exemplo que eu já dei, eu acho que não sei se eu já dei em vídeo, calçado. Nós temos uma fábrica de sapato aqui no Brasil, uma fábrica de sapato nos Estados Unidos. A fábrica de sapato dos Estados Unidos, ela só vai ser tributada quando ela vender o seu produto. Ela vai contratar o pessoal, tudo isso é com ela. Ela vê quanto ela paga a tributação, e o caramba, etc, 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 tá? Aí, aqui no Brasil, você tem uma tributação sobre a folha, que você contratou o cara, me dá dinheiro aqui. Ok, quantos funcionários você tem? Não, porque se passar do número de tal, você tem que pagar mais taxa de fiscalização do seu estabelecimento, cada vez você paga mais. Quanto mais você contrata, mais você paga. Quer dizer, é burro quem tem folha alta. Burro. O Estado está falando, não contrate, senão eu vou te ferrar. Aí você tem um monte de tributação em cascata, você já ouviu falar isso? É o tributo na matéria-prima, depois tem o tributo na segunda parte, quando transforma a matéria-prima, por exemplo, em borracha, e depois da borracha, quando vende do calçado, e depois o calçado mais tributo. Esse calçado, para a empresa, vai ter um custo de R$100, por exemplo. O mesmo calçado feito nos Estados Unidos tem um custo de R$70. Quem vai vender mais calçado para o mundo? O Brasil, com custo de R$100, ou os Estados Unidos ao custo de 70? Se o Brasil colocar, por exemplo, um preço de R$120 para ter uma margem de lucro pequena, os Estados Unidos vai colocar R$110 e vai ter uma margem de lucro muito maior que o Brasil. É isso que acontece hoje. O que vai acontecer em pouquíssimo tempo? Só os Estados Unidos vão dominar o mercado. É o que acontece. Os Estados Unidos vão dominar o mercado e vão começar a vender muito mais sapato para o mundo inteiro. Entra mais dinheiro. Entra mais dinheiro na empresa? Tem mais calçado? Não está dando conta da demanda? Preciso contratar mais gente. Contratei mais gente? Puta, preciso de uma mão de obra especializada. Melhores salários. Mais dinheiro para pagar melhores salários. Mais ofertas de emprego. Enquanto aqui no Brasil,
Os empregados estão cheios de direitos trabalhistas. Cheio. 13º, 14º, férias, auxílio maternidade, auxílio chupeta, auxílio a puta que pariu. Tem tudo aqui no Brasil, tudo. Só que não vende calçado. Aí a empresa vai fechar. E eu não estou falando que é para os trabalhadores aqui brasileiros aceitarem ganhar menos. Não entendam isso, porque esquerda é uma merda. Esquerda, você fala uma coisa, os caras já vão, olha, ele quer tirar os direitos. Não. O que eu estou falando é que todo o processo aqui de Estado inchado, que é obrigado a tirar dinheiro de todo mundo da cadeia produtiva, do empregador, do empregado, e de toda a sequência ser feita esses tributos em cascata, torna o Brasil inviável economicamente, globalmente. Totalmente inviável. Totalmente inviável. Se nós fizéssemos, por exemplo, se o governo quisesse, não vou mexer nos tributos trabalhistas, nos direitos trabalhistas, direitos entre aspas, mas eu vou dar crédito sobre a folha para as empresas que empregam mais gente. Olha que legal, porque aí você ia diminuir o custo da operação, a gente teria uma chance de ser mais competitivo com o exterior. Por que não faz isso? Mas não faz. Ele não faz nenhum nem outro. Ele continua tributando, porque se parar de tributar, ferrou, porque a nossa dívida já tem 140 bi. Se parar de tributar, vai aumentar a dívida. Então ele não pode fazer isso, correto? Então, ele pega e continua o mesmo jogo, e a gente vai se afundando num buraco, e você não está reparando. Sabe o que você está fazendo? Você está apoiando o teu sindicato, que quer que dê um aumento de 10% do seu salário. Só que o salário, ele não é uma coisa que é obrigada. E vou explicar o que eu vou falar. O salário, ele depende muito também da margem de lucro das empresas. Se as empresas não estiverem lucrando, elas não têm como pagar. Se elas estiverem no prejuízo, elas não têm como pagar. E uma hora elas vão fechar, como estão fechando todas. Mais de 30 mil empresas fecharam entre o ano passado e esse ano aqui no Brasil. Eu acho que foi até mais do que isso. 30 mil empresas fechando, são 30 mil empregos faltando. A gente tem também o problema de todas as empresas online que não têm funcionários e conseguem levar produtos muito mais baratos. Isso precisa ter um estímulo do Estado para fazer com que os empregadores paguem menos tributos. Só que isso não acontece. Aí o que acontece com aquela empresa americana que não dá nenhum tipo de benefício, não tem nenhum tipo de direito trabalhista para os seus funcionários? Eles pagam muito mais e os caras têm muito mais condições de vida, melhores condições de vida. Têm acesso a bens de consumo, eles conseguem ter sua casa, seu carro e tudo, enquanto nós brasileiros, cheios de direito trabalhista, estamos na merda. A prova disso é que me diga, quantos brasileiros já foram para os Estados Unidos para trabalhar lá nos Estados Unidos para ganhar dinheiro? Muitos, né? E o contrário, quantos americanos já vieram aqui porque eles querem ser protegidos pela nossa legislação, que é uma maravilha, que tem um monte de direitos trabalhistas, que beleza. Vou trabalhar no Brasil, porque lá sim eles protegem os trabalhadores. Tudo enganação. Enganação. Aí chega, o que quer aqui o Haddad? O Haddad, ele quer limitar os investimentos no agronegócio. Ele acha um absurdo isso que está acontecendo no agronegócio. Só que é o seguinte, como eu falei, a gente não exporta nada, porque nós somos pouco competitivos. E a gente compra muita coisa de fora. O que o governo faz para não quebrar de vez? Joga o tributo lá em cima, para evitar a importação, porque senão é dinheiro que vai para fora. Aí o iPhone mais caro do mundo está no Brasil. Eu não sei se ainda é mais caro, mas se não for, está perdendo por pouco do outro. Mas o iPhone, por quê? Porque o nosso governo coloca barreiras para impedir a entrada disso, para evitar que saia dinheiro do Brasil. E outra coisa, e o Brasil só hoje só consegue respirar por causa do agronegócio. O agronegócio, o nosso PIB é perto de 6 trilhões de reais. O agronegócio, por mais que todo mundo fale muito do agronegócio, o agronegócio representa apenas 400 bilhões de reais do nosso PIB, 400 e pouquinho. Fala, Rafa, por que falam tanto então do agronegócio? Por que o agronegócio é tão forte? Porque o agronegócio exporta demais. Na balança comercial, nossa, quem mantém o equilíbrio é só o agronegócio. A participação da nossa indústria é ridícula, porque o nosso Estado só nos pune. Então, quando você fala que você vai tirar esses benefícios do agronegócio, você vai quebrar o país. Você está entendendo o que eu estou te falando? Isso está no plano de governo do PT. Isso está tudo isso que eu falei, está no plano de governo do PT. Eles vão quebrar o Brasil, destruir o país, acabar o país. Isso não é... A gente já viu campanha falando do medo, do caramba, tal.
Eu li o plano de governo inteiro para vocês. As melhores partes aqui, que eu considero que são mais importantes, que são mais lesivas. Tem de tudo, desde virar a ditadura, acabar com uma balança comercial positiva, acabar com o emprego, voltar com o domínio total da imprensa. Tudo isso está no plano de governo do PT. Agora, irmão, se você assistiu esse vídeo e vai continuar votando no PT, de duas uma. Ou você está dentro do esquema deles, você vai ter algum emprego, vai ganhar alguma coisa se o PT entrar e tudo, vai ganhar algum cargo em algum lugar e o caramba, e você está pensando só em você individualmente, porque você não acredita que as coisas vão melhorar no Brasil, então pelo menos a sua vida melhora um pouco. Talvez você pense isso. Ou você não tem capacidade suficiente, está com a síndrome de Estocolmo, não consegue enxergar a verdade, então, ou você realmente é um grandiosíssimo de um pilantra maldito. São as três opções. Uma pessoa intelectualmente média, não precisa ser muito inteligente, e que olhe com imparcialidade o programa de governo do PT, vota 17. Não tem a menor sombra de dúvida. E para vocês acharem assim, Rafa, mais o programa do governo do Bolsonaro. Eu estou aqui mais de uma hora falando. Eu não vou fazer o do Bolsonaro agora. Mas eu li o todo do Bolsonaro. E vou apontar, se vocês quiserem, todos os pontos positivos do Bolsonaro. É um programa de governo excelente, repito. É o único que fala sobre a parte da moralidade, que a gente falou, do problema de segurança, etc, etc. E está ali pau a pau com o do PSDB na parte econômica. O PSDB também é muito bom na parte econômica. E antes que você fale do Novo, né? Foi o Amoedo. O do Amoedo, eu já vi o Amoedo dando algumas entrevistas, espero que ele mude de opinião em relação a isso, mas ele fala que ele é contra a introdução de agências reguladoras estatais para regular o mercado. E eu espero que ele mude isso. Mas ele falou isso, eu ouvi falando. Isso é uma fatia do anarcocapitalismo que é favorável a isso, que fala que o próprio mercado se regula, né? Eu não concordo. Eu acredito que com isso ele vai criar grandes grupos econômicos ou monopólios, por mais que tenha algum que evite monopólio, como por exemplo, não pode ter monopólio, mas a gente tem banco aqui que na verdade é uma grande cartelização. A gente tem 5 bancos que mandam no Brasil. 5 não, eu vou tirar o Santander, que o Santander, apesar de ser o maior lucro do mundo do Santander, está aqui no Brasil, não está na Espanha, por que pareça. Olha como o Brasil dá dinheiro para banco, né? Aí, PT, parabéns. E na verdade vamos falar dos 4 bancos, na verdade 2, um economia mista, que é o Banco do Brasil, outro que é público, que é a Caixa, sobraram 2, Itaú e Bradesco. Itaú e Bradesco mandam no nosso país, mandam. Tanto é que agora eles estão segurando o crédito, não estão dando crédito, querem só com garantia real, ninguém tem garantia real. O país está travado, porque ninguém consegue crédito em banco, não consegue nada, porque a gente aprendeu a viver de crédito em banco, e hoje isso trava o Brasil. Por isso que é muito importante você votar no Bolsonaro, para voltar a ter esperança. O PT vai destruir o nosso país. Se você notar que o Haddad vai ganhar a eleição, comece a preparar a sua mudança aqui do Brasil. Vende tudo que você tem pela metade do preço, irmão. Pela metade do preço que vale. Pega esse dinheiro e some, vai para um país que valorize o setor privado e não o setor público. Não vá para países que pregam o socialismo. O socialismo ele só dá certo enquanto existe dinheiro suficiente para alimentá-lo. Quer dizer, vindo de quem produz, de quem trabalha. Uma hora quebra. Vi de Portugal, tá? E depois eu falo de outros países também, não vou entrar nesse mérito agora, que eu estou falando do plano de governo do Haddad. Então, olha, eu dei argumentos suficientes agora, eu não estou entrando nem no mérito de todos, do Delúbio, do Palocci, do Lula, do Zé Dirceu, de estar todo mundo preso. Não estou falando disso. Não estou entrando nesse mérito, que já seria o suficiente para a gente não votar de maneira alguma em ninguém desse partido. Mas eu não entrei nesse mérito, eu entrei realmente no mérito do plano de governo. Vamos imaginar que o PT agora teve um choque e que eles vão vir todos honestinhos, bonitinhos. Mesmo assim, eles vão foder com o Brasil, vão acabar com o Brasil. E você vai acabar com o Brasil se você votar 13. Ou se você votar qualquer outro número que não seja 17. Porque senão, no segundo turno, os partidos não vão com o Bolsonaro. Bolsonaro já falou que não vai dar nenhum ministério para nenhum partido. Bolsonaro já falou que não vai dar nenhuma empresa estatal para nenhum partido. O Bolsonaro provavelmente vai acabar com o fundo partidário para o partido. Acabou a grana do partido. Os partidos e empresas que a gente tem hoje vão acabar. Aí vão ficar só os caras que estão por ideal mesmo. Isso vai fazer diminuir muito o número de partidos. Então, os caras que estão lá hoje não querem Bolsonaro. Eles vão se aliar ao PT.
Eles vão se aliar ao PT e no segundo turno, toda a máquina de campanha vai vir forte para derrubar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro vai acabar com a putaria que a gente vive hoje, que está destruindo a tua vida. A tua vida. A tua vida. Sim, pode ser que o Bolsonaro não dê certo. Mas votar nele é votar na esperança. Votar no PT é a certeza da destruição. Então não tem que pensar no seu voto, meu irmão. Você me desculpa. Se você tiver algum argumento contra tudo o que eu falei, me fala para me dar a oportunidade de contraditar. Mas se você não tiver, se você vier com esses argumentos que ele é misógino, homofóbico, caramba, desculpa. Mas você está errado. E mesmo que ele fosse, não é, mas mesmo que ele fosse, mesmo assim, cara, não dá para ir de PT, mano. Não dá. A não ser que você queira ferrar o Brasil. Tá bom? Um beijo, galera. Repito, eu sei que ninguém vai ver, mas eu falei mais para desopilar, tá? Tchau, tchau.